Fala galera, para quem não me conhece, sou o Vini. Eu tô aqui para trazer algumas coisas para vocês durante o dia a dia das operações na Compass. Hoje eu quero falar sobre uma tela específica, que é a tela que eu mais gosto de falar, que é a tela de backtest. Eu tô aqui para trazer uma espécie de simulação e acho que ela vai servir também como uma espécie de estudo base para alguns de vocês. Quem quiser levar o estudo adiante, fica à vontade. Mas eu queria entrar nesse vídeo mostrando para vocês como é que a tela de backtest da Compass funciona e por que que é importante você ter alguma coisa esboçado nela. É importante você ter um método para ser lucrativo no trade esportivo. A tela de backtest ela te dá essa base, ela te dá o direcionamento. Depois disso, é seu trabalho acompanhar o método, entender como é que as ligas se movimentam, se elas mantêm algum padrão, e aí, conforme as coisas forem acontecendo, você ir adaptando e polindo o método até ele ficar 100% redondo, e aí você só manter ele. Esse é o trabalho seu como trader e o backtest está aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar na prática agora como isso é possível. Maravilha? Então vamos lá. Eu vou começar aqui marcando todas as ligas. Claro, não sou bobo nem nada, eu quero olhar todas as ligas. Galera, é importante sempre ter uma quantidade de jogos como base. Ou seja, é importante ter um número para ter uma base. Então eu sempre gosto de começar colocando aqui quantidade de jogos maior ou igual a 4, maior ou igual a 4 aqui, que é para poder garantir que vai ter um volume de dados. Isso é bom para também travar para quando eu fizer as pesquisas aqui, nos últimos 10 ou nos últimos 5, porque vai garantir que vai ter um volume de jogos. Eu vou manter em todos os jogos, mas eu vou fazer algumas simulações marcando os últimos jogos. Maravilha? Peço a paciência de vocês, a gente vai fazer a mágica da edição conforme o vídeo for rolando, para esse vídeo não ficar tão longo e vocês não ficarem perdendo tempo de loading aqui comigo. Maravilha? Então vamos lá. O que que eu quero começar pensando? Eu pensei em começar com algo bem simples para vocês. Vamos começar trabalhando um método para o 1.5 FT ou para o 0.5 HT. Eu vou até começar pelo 0.5 HT e depois eu trago um estudo para o 1.5 FT. Maravilha, eu sei que vocês gostam muito desses dois mercados, então acho que é mais fácil começar por eles. Então vamos lá. Eu já sei que eu quero todas as ligas, eu já quero um volume de dados, então botei ele maior ou igual a 4 jogos para ambos os times. O que que eu acho interessante ter aqui? E aí, galera, vocês podem viajar na maionese, vocês podem imaginar uma série de coisas na cabeça de vocês para saber se faz sentido ou não. O que eu gosto de fazer é experimentando, baseado nas minhas experiências. Cada um tem a sua, então faça bom uso da sua experiência e conhecimento estatístico sobre o futebol. Então, eu vou começar aqui, já que a gente está trabalhando no método de HT, eu gosto muito daquele. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto muito disso aqui. Eu gosto de buscar um match entre os times. Então, eu gosto de procurar um time que faz e um time que sofre. Então, eu vou colocar aí, ó, maior ou igual a 0,50 para gols feitos do time da casa e média de gols sofridos menor ou igual a 0,50, menor não, perdão, maior ou igual a 0,50 de gols sofridos do visitante. E eu quero a média de gols total do HT maior ou igual a 1 para ambos os times. Aí, galera, eu não vou colocar um CV agora. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou quebrar em blocos pouco a pouco as minhas pesquisas. Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira pesquisa quando quando a pesquisa retornar para mim, eu volto. Então eu coloquei só aqui a pergunta, que é qual é o mercado que eu quero pesquisar, então é o over 05 HT. Então vocês já viram que eu em poucos cliques montei um cenário e aí agora eu começo a fazer pesquisas e aí eu vou explicando para vocês o que foi acontecendo com cada uma delas. Maravilha? Então lá vai a primeira pesquisa, já volto já já. Maravilha, galera. A pesquisa foi feita. Vocês viram que como eu fiz uma pesquisa bem abrangente, olha a quantidade de jogos que ele retornou. Lembrando, pessoal, que na Compass a gente sempre vai ter os dados da temporada atual e mais duas para trás. Então, o espaço amostral nessa pesquisa que a gente fez foi essa daqui. O nosso win rate até o momento é um rate de 72% com uma odd justa de 1,40. Lembrando, galera, que odd justa é odd mínima para ficar no 0 a 0, para trocar dinheiro. O ideal é sempre que você procure a tua odd justa, entender o que ela é, porque você tem que sempre trabalhar acima da odd justa. Então, por exemplo, nesse caso, eu teria que buscar odds acima de 1,40. Mas calma que tá longe de ser o ideal isso aqui. Então, ok. Aqui a gente já tem essa primeira pesquisa. Então, eu já sei
que talvez eu possa fazer aqui. Mas será que se eu colocar percentual dos times aqui vai melhorar alguma coisa? Como eu descubro isso? Colocando aqui. Então eu vou colocar agora aqui, então, maior ou igual a 70% de over 0,5 HT para ambos os times. E aí, mais uma vez, eu vou clicar aqui para fazer a busca, para ver se vai melhorar ou não a nossa situação agora. E aí eu volto já para comentar de novo com vocês. Maravilha? Então vamos a mais uma pesquisa. Maravilha, voltamos com mais uma atualização. A odd caiu um pouquinho, nosso rate deu uma melhoradinha, mas o espaço amostral diminuiu bastante. Mas eu acho isso bom. Acho que quanto mais específico a gente é, maior a tendência que a gente tenha uma tendência, tá, galera? Não é certeza. A gente só tem certeza testando. Mas quanto mais específico a gente é uma tendência que a gente consiga afunilar mais as coisas e ficar numa situação bem mais interessante. Vocês vão reparar que esse percentual aí vai melhorar pra gente. Fiquem calmos que vamos chegar lá. Então, fiz duas pesquisas, esse é o nosso cenário de momento, hein, galera? Vou até clicar aqui para voltar a tela de novo para vocês verem. Então, o 73% de win rate, odd justa de 1,38. Maravilha? Ok. Será que se eu colocar o CV aqui na média e tirar aqui e colocar a média total para 75%, será que faz alguma diferença? Não sei. Eu vou quebrar em duas pesquisas. Eu vou colocar o CV para a gente ver se faz diferença ou não. Galera, pode fazer como não pode, tá? Então, tudo é tentativa e erro. Vocês têm que ir procurando. Eu estou fazendo uma pesquisa bem genérica, bem passo a passo para vocês entenderem como é que é o processo. Isso aqui não é nenhuma uma coisa que nasce pronto. Vocês têm que ficar trabalhando. Por isso que a gente tem feito bastante vídeos falando para vocês da importância do backtest. É muito importante vocês ficarem aqui fazendo pesquisa, pesquisando, entendendo um padrão que vocês julguem bacana para vocês começarem a procurar jogos que batam com esse padrão e vocês irem trabalhando o método. Nunca operem sem método, nunca operem do que vocês acham na cabeça. Sempre tentem criar isso aqui, um padrão matemático, um método salva a sua vida como trader, além da gestão de banca, do emocional e tudo o que vocês já sabem aí. Então vamos a mais uma pesquisa. Fala, galera, voltando. Olha só, olha o CV, o que ele fez. Lembra que eu falei sobre especificidade para vocês, sobre de repente operar um número menor de jogos pode fazer com que o seu win rate melhore? Olha isso. A minha quantidade de jogos diminuiu bastante. Mas olha o meu win rate. Olha a minha odd justa. Eu saí de uma odd justa de 1,38, 1,37, eu não me lembro, para 1,33. Então, talvez eu já esteja numa situação bem mais legal. Maravilha? Vocês concordam? Então, vamos seguir mexendo aqui, vamos fazer a experimentação. A gente já está numa situação bem mais interessante, com um volume bem interessante de jogos. Isso aqui para mim é um volume bem legal de jogos, com uma odd que eu já jogo bem legal. Mas vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos brincar, vamos brincar. Vamos seguir nossa brincadeira aqui. Vamos fazer um outro teste aqui. E se eu colocar aqui no geral, maior ou igual aqui que 75%? Será que muda alguma coisa? Vamos a mais uma pesquisa, já volto com vocês para o resultado. Beleza, galera? Tá aí na tela. Bem, aparentemente não fez muita diferença, então acho que não é interessante para a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o cenário que a gente estava antes, que é ali maior ou igual a 70 aqui, na casa e no visitante. Eu já vou passar aqui para a pesquisa em odd, galera. Vamos continuar aqui, que eu quero explorar mais um pouco essa tela aqui, antes de a gente partir para as odds, que vocês vão ver que as odds fazem muita diferença. Será que se eu colocar aqui, que sei lá, maior ou igual a 55% da casa e do visitante de over 2,5 por partida aí, será que vai fazer diferença? Vamos à pesquisa. Galera, contem, eu já nem estou contando, já fiz 5, 6 pesquisas. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso jogo. Lembre-se sempre disso. E lembre-se o que os antigos dizem. Não existe almoço grátis, tem que ralar para acontecer. Lembrem da propaganda da Nike. Rala que rola. Já volto com a resposta da pesquisa para vocês. Bem, galera, voltando, reparem que deu uma melhorada. A gente caiu 2 ticks ali na odd justa. Diminuiu a quantidade de jogos e a gente ganhou um pouquinho de green ali no nosso win rate. Eu vou fazer o seguinte: caiu a quantidade de jogos, vocês repararam. Eu vou manter assim porque eu gosto sempre de tentar ser o mais específico possível.
No final, o cenário que a gente achar ideal, eu venho, tiro ali o 2,5 e refaço a pesquisa só pra gente entender se teria alguma modificação ou não. Eu vou seguir assim porque eu julgo que eu acho que é legal pra gente. Maravilha. O que que eu acho interessante a gente pesquisar aqui? A gente está pesquisando um cenário onde o time da casa faz e o visitante toma. As casas de aposta e os operadores da bolsa esportiva, eles sabem disso também. Isso aqui não é nenhuma informação privilegiada. Eles sabem disso. Então, é uma tendência que o time da casa vá abrir o placar no primeiro tempo, já tem de uma vantagem ali, talvez, sobre o visitante, ele ser o favorito ou não. Mas a gente também tem uma informação que também, aí já é de praxe, todo mundo conhece, não só a gente, que é uma tendência em jogos que ao favorito aconteça mais gols do que em jogos que não tem um favorito, em que os times são parelhos. Então, talvez fazer uma pesquisa ali em cima com o favorito em campo nos ajude também a melhorar esse win rate. Vamos testar para saber? Então, vamos ali colocar ali uma odd de favorito do time da casa. Galera, uma observação muito importante sobre as odds aqui é que a nossa API ela não fornece as odds do exchange. Ela, ela só fornece as odds das médias de casa de aposta. Eu sei que muita gente que acompanha a gente opera em exchange, Betfair, TraderBet, bolsa de aposta do Netuno, mas infelizmente aqui a gente só consegue as odds de média de casa de aposta. Para tentar contornar isso, eu já testei algumas vezes, funciona super bem. Eu coloco uma diferença de ticket. Geralmente, quando você vai na casa de aposta e vai na Betfair, no Exchange, vocês vão ver que essas odds estão um pouquinho acima do que as odds da casa de aposta. Porque a casa de aposta tem o Juice, tem a vantagem da casa de aposta, tem tudo aquilo que você já conhece. Então, para fazer uma pesquisa, para começar, eu vou colocar como se eu pesquisasse as odds do time da casa menor que 2. Então, eu vou colocar ali menor ou igual a 1,95, que seria essa diferença de 5 tickets a favor da casa de aposta. Então, eu vou colocar aqui menor ou igual a 1,95. E vou mais uma vez colocar para pesquisar. Já volto com vocês para o resultado. Mais uma vez deu uma pequena melhorada, mas olha como a gente retirou a quantidade de jogos. A gente estava no cenário de 1.100 e poucos jogos, caiu para 586. Aí já me liga um ponto de exclamação. A gente realmente reduziu bastante a quantidade de jogos. E aí me levanta a seguinte suspeita: talvez eu esteja sendo já específico demais, ou talvez não. Eu, nesse cenário, eu já fico meio escabriado, mas eu continuo as pesquisas e por isso que é importante ter isso aqui, ó, papel e caneta para vocês irem anotando as modificações que a gente vai fazendo. Maravilha? Então vamos voltar à tela do backtest para fazer mais algumas modificações. Vocês lembram que eu tinha feito essa mudança aqui e ele tirou uma quantidade de jogos? Será que se eu devolver para o cenário que estava antes de colocar as odds, será que ele me devolve um pouco mais de jogos e o win rate não muda tanto? Vamos descobrir agora. Eu vou tirar aqui e vou fazer a pesquisa de novo. Já volto com mais uma análise para vocês. Galera, desculpem esses milhares de cortes, essas pesquisas que a gente está fazendo, mas isso é muito importante. Eu preciso que vocês entendam isso. A Compass te ajuda, mas ela não trabalha sozinha. Maravilha? Já volto com a resposta para vocês, hein? Fiquem aí. Maravilha, galera. Voltei. Vocês lembram que tinha ali 1.100 e poucos jogos com maior ou igual a 55% na casa do visitante, no over 2,5. Eu tirei e refiz a pesquisa, esse é o resultado. É um resultado muito parecido com o que a gente já tinha antes, mas com a diferença de ter a odd de time da casa. Bem interessante esse cenário já começou a me agradar bastante. Eu quero fazer uma última pesquisa que eu quero propor uma reflexão a vocês. Na verdade, são duas que eu já falo já já. O que eu queria propor agora? É saber se eu colocar um jogo que as odds do 2,5 também estejam abaixo de 2, vão fazer diferença para mim ou não. Por quê? Talvez trabalhar um jogo onde tem um favorito e tem uma tendência, expectativa de gols do mercado, talvez possa me colocar numa situação em que eu melhore o meu win rate. Só vou saber isso testando. Então vou colocar isso. E a reflexão que eu queria que vocês fizessem é a seguinte, galera. Eu estou colocando as odds do time da casa e de over 2,5. Mas vocês podem fazer experimentos. Talvez tirar a odd do time da casa, deixar só a odd do over, deixar a odd do over 2,5 com a odd do BTTS, a odd do 0,5 HT. Galera,
usem e abusem da Compass. Eu não estou aqui para dar método pronto para vocês, eu estou aqui para propor reflexão e vocês pensarem junto comigo. Mas o caminho que eu estou percorrendo aqui é exatamente o caminho que eu faço de todos os outros métodos que eu tenho validado ou que eu estou em validação, porque como eu disse para vocês já em outras lives e vídeos, eu estou sempre estudando e validando o método. Isso é muito importante na vida do trader. Maravilha? Então vou fazer mais uma pesquisa e já volto com o resultado para vocês para saber se colocar aqui a odd do over 2,5 fez diferença ou não. Galera, lembrando que eu coloquei assim, quebrado, por conta da diferença das odds de média de casa de aposta e do exchange. Maravilha, que eu expliquei ainda há pouco. Vamos de pesquisa. Bem, galera, aí já saiu um cenário, melhorou um pouco o rate, eu não vou negar. A gente abriu mão de, sei lá, de uns 100 jogos, baixou aqui para 950 jogos, mas um rate de 77%. Uma odd justa de 1,30. Eu já considero esse cenário bem legal. Eu acho bem interessante se trabalhar. É esse cenário que vocês estão vendo na tela. E só para deixar claro, galera, você vai falar 950 jogos nas últimas 2 temporadas, mas nessa que tá rolando. Mas eu fiz a pesquisa só para o time da casa. Pode ser que quando eu inverter, eu consiga lá, sei lá, mais 400, 300 jogos, que eu sei que esse cenário já não é tão comum para o visitante, mas se junta aí, ó, 900 e poucos jogos, uns 300 jogos ali, dá 1.200 jogos. Aí você pega e divide por 3 temporadas, dá uns 400 jogos por temporada. É um montante bem interessante de jogos, que eu acho que já começa a ficar interessante. Mas aí é o trabalho de vocês, fazer a pesquisa do visitante, pesquisar melhorias que podem ser feitas e etc. E aí, galera, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Olha como aquela pesquisa começou em 22 mil jogos, com um rate, sei lá, de porra, 1,40 e poucos por cento, sei lá, contava, 1,40. A gente chegou numa pesquisa de 950 jogos, com um rate de 77%, com uma odd justa de 1,30. E eu digo mais para vocês, se vocês fizerem filtro de ligas, isso aqui pode ficar muito melhor. Olha aqui, por exemplo, a Alemanha 3. 4 jogos operados, 2 green e 2 red, odd justa 2. Pô, pode tirar. Bundesliga 2. Oscila bastante, odd justa 40. Eu posso tirar. Argentina, eu posso tirar. A Áustria aqui não tá legal, eu posso tirar. Então você imagina. Aqui, eu tirei 4 ligas, a odd já capou em 29. E tem mais de 900 jogos. Então, galera, o filtro de ligas pode te ajudar sim. Então, a Compass te proporciona isso aqui na palma da sua mão. E o mais importante, no final, ainda fica a lista de todos os jogos que bateram no teu método. Então, você ainda pode ir nas outras plataformas, como, por exemplo, a Lucy, do Ricardo, da Full Trader, e pesquisar no detalhe, entender se quantos chutes no gol pode ser interessante para eu fazer, tá com pouca pressão, talvez não seja um jogo para operar, vocês já podem ir casando com outras ferramentas. Então, a Compass te abre uma porta de infinitas possibilidades para o seu trade. Só que você tem que ter aquela famosa vontade de arregaçar as mangas e botar a mão na massa para poder fazer a coisa acontecer. E aí, a gente não pode fazer isso por você, você tem que fazer isso. Mas a gente está aqui para te ajudar. Conte com a nossa ajuda, mas a gente também precisa contar com a sua boa vontade. Maravilha? É isso, galera. Eu compartilhei com vocês aqui o poder do backtest e um pequeno estudo de 0,5 HT. Eu volto muito em breve com outros vídeos e trazendo um estudo de 1,5 FT. Se tu gostou, deixa o like, comenta aí que tipo de estudo vocês gostariam de ver, de me ver comentando, de a gente trocar ideia. Eu tô aqui para trazer conteúdo para vocês, gosto muito dessa troca, mas eu preciso também que vocês me ajudem a pensar em conteúdos e eu quero saber o que vocês querem que eu traga aqui. Então, tá aí na tela o nosso estudinho de 0,5 HT e a potência que é o backtest. Maravilha? Ah, e só um adendo aqui que eu não trouxe para vocês. Se a gente tivesse ficado com esse método, era muito simples agora. Com o filtro de liga, eu venho aqui, ó, clico em salvar, dou um nome para o meu método, então vou colocar aqui estudo 0,5 HT e salvo. Com esse método salvo, eu posso vir aqui todo dia no estatística de gol, clicar no dia que eu quero avaliar
vim aqui em selecionar método e colocar ele. E a Compass vai filtrar para mim quais são os jogos que bateu no meu método. Por exemplo, na quinta, dia 23 não tem nada, mas na sexta-feira, dia 24, vamos ver se tem alguma coisa. Vamos aqui, ver se vai filtrar. Então, esses seriam os meus jogos. O meu único trabalho que eu vou ter é ir na casa de aposta e ver se as odds que eu coloquei como trava do meu método estão lá. Batendo as odds, eu tô dentro do jogo ou não. Infelizmente, essa integração das odds, por conta daquele problema que eu expliquei anteriormente no vídeo, não, a gente não consegue por conta das nossas odds de casa de média de casa de aposta e do exchange, tem essa diferença. Mas é basicamente isso que vocês já entenderam aí. Então, olha a praticidade que a Compass deu. Agora, daí para frente, é só você ir acompanhando o teu método, vendo os jogos que entrou, se foi green, se foi red, e por aí vai. Maravilha? Então é isso, cara. O backtesting é uma ferramenta que te proporciona infinitas coisas. E é isso. Ah, galera, eu já ia esquecendo de mais uma coisa. Eu esqueci de mostrar lá a estatística de gol pra vocês. E também esqueci de mostrar aqui, ó. Aqui tem uma paradinha, ó, que se chama minuto do gol. Eu posso vir aqui também, ó, e colocar, ó, maior ou igual a 15, por exemplo. Então ele vai te considerar todos os jogos que o gol saiu antes do minuto 15. Ele vai pegar no minuto 15 para frente. Então ele também vai poder te trazer essa informação. Já volto com o resultado para vocês. Bem, de volta aí, como vocês podem ver. Então, por exemplo, se a gente estivesse operando os jogos que o gol saiu depois do minuto 15, a gente abriria a mão de alguns jogos, como vocês viram lá, mas com uma odd de 1,50. Geralmente no minuto 15 para frente ali, a odd do 0,5 HT já está acima de 1,50. Então pode ser uma situação bastante interessante. Então é basicamente isso, galera, que eu queria trazer para vocês. Agora sim, finalizando o vídeo. Desculpa ter voltado aí quando eu achei que estava terminando. Mas é isso. Nos vemos no topo e até o próximo vídeo. Fui! Não esquece de compartilhar e comentar aí embaixo, hein?